Graças a Deus. Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18, que diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nesta manhã, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós venhamos a Ti, Senhor, pedir que libere sobre nós, ó Pai, a Tua palavra. Esta palavra, Senhor, que tem poder de mudar rota, Senhor. Tem poder, ó Deus, de transformar vidas, de levantar o caído, ó Deus, de dar vigor ao abatido, de colocar, Senhor, de pé aquele que está caído. A Tua palavra, Senhor, nos alcança, a Tua palavra, Senhor, nos cura. Ó Deus, e diante desta palavra eu peço que o Senhor alcance, Senhor, o nosso irmão Celso, Pai, naquele leito de UTI. E o Senhor possa revigorar a sua saúde. Ó Deus, o Senhor possa restabelecer, Senhor, e devolvê-lo à família, Senhor. Também o seu filho, Fábio, Senhor, que já há alguns meses, Senhor, está lutando contra um câncer, que o Senhor, ó Pai, que tem poder sobre todas as coisas, possa colocar, Senhor, as suas células em normalidade, Senhor, e restaurar a vida do nosso irmão. Também oramos pela vida do Murilo, que o Senhor, Pai, possa dar a ele a saúde, a força, o vigor. Ó Deus, alcance-nos com a Tua palavra, não deixe que a nossa mente seja furtada, mas dá-nos concentração, dá-nos, Pai, entendimento da Tua palavra, para que ela não se perca, mas que possa encontrar em nós corações abertos, ó Pai, receptíveis para ser alcançados por esta preciosa semente. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Às vezes nós temos ausência de algumas respostas, e essas respostas são de extrema importância para as nossas vidas. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu nasci? Qual é o meu valor? Para onde vou? São perguntas importantes, e ter essas respostas podem mudar a nossa vida, pode mudar o rumo da nossa caminhada. Entender estas respostas, obter de Deus, isso pode realmente nos alcançar. É importante sabermos que não somos um acidente, como muitos pensam, um acidente do acaso, os meus pais nem queriam, ter um filho, e aconteceu, veio a gravidez, então eu sou um acidente? Não, você não é um acidente. Puxa, eu nasci de um relacionamento que não estava estabelecido, ou eu sou fruto de um estupro, algo forçado que veio a acontecer. Será que a minha vida agora não tem sentido porque ninguém orou por mim para que eu nascesse, eu aconteci? Essa é uma grande mentira. Nós não somos frutos de um acidente, ainda que não foi planejado pelo homem. A palavra nos garante que nós somos frutos de um plano perfeito de Deus.
Você não nasceu por acaso, você foi gerado antes mesmo de acontecer a sua concepção. Na eternidade você já foi gerado e a sua vida já foi um plano estabelecido por Deus. A palavra nos diz isso, que o Senhor nos escolheu antes mesmo de sermos gerados, e Ele já preparou para nós um Salvador. O Salvador já estava pronto antes mesmo desta terra ser formada, quanto mais antes da sua concepção. O Deus nos amou, Deus amou você, por isso Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, para que nós fôssemos alcançados por esse amor. Ele me escolheu, Ele te escolheu muito antes de você ter consciência e saber quem você era. Se eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Quando eu entendo que eu nasci no coração de Deus, que eu fui gerado por Deus, nos seus planos, eu já estava estabelecido, como disse Davi, todos os dias da minha vida já estavam escritos por Ele, antes mesmo da minha concepção. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpus mysticum, como diz, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 14, nós vamos encontrar esta palavra, ou genericamente conhecido como o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja que não tem uma placa denominacional, a igreja que foi gerada por Cristo, quando Ele entregou a sua vida, quando Ele decidiu vir ao mundo, como diz a palavra, Ele se esvaziou e veio a este mundo, e deste martírio, desta entrega de Cristo, deste amor revelado na cruz do Calvário, nasceu a igreja, nasceu você, porque igreja não é prédio, igreja são pessoas. Cristo não veio salvar um lugar, Ele veio salvar pessoas, e você é parte desta igreja. Eu acho que só esta verdade já pode nos levar a aplaudir ao Senhor, a dar louvor ao seu nome e engrandecê-lo. Aleluia, graças a Deus. Nesta manhã eu quero falar a você a respeito de identidade, da sua identidade, de quem você é em Cristo Jesus. Você é esta igreja que foi resgatada pelo Salvador, e nós temos como cabeça deste corpo Jesus Cristo. Recebemos dele um novo espírito no momento em que o aceitamos como Salvador. Ele mudou a nossa essência, nós passamos a ser novas criaturas. A nossa história pode ser reescrita por Ele, apesar de já estar escrita na eternidade. Nós fazemos parte de uma denominação, o Brasil para Cristo, essa denominação que leva em seu nome o nosso lema, que nasceu no coração do fundador, o nosso missionário, saudoso missionário Manuel de Melo e Silva, que viveu do período de 1929 até o ano de 1990, inclusive já é parte do curso Conheça o TBC, que vai retratar para você um pouco mais sobre essa história. É importante nós nos encontrarmos como denominação, apesar de fazermos parte desta igreja que não tem uma placa, mas nós vamos nos encontrando como indivíduo para encontrar a nossa missão, porque assim como a igreja local é um corpo e tem os seus membros, e cada membro tem o seu dom, tem a sua função, assim também as igrejas, as denominações se encontram também como
membros de um corpo maior, né? O corpo de Cristo, cada uma com um objetivo, com uma missão, para alcançar os 4 cantos desta terra, porque o Senhor de todos é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está na direção da sua igreja, independente, né, da nomenclatura. Jesus está conduzindo vitorioso a sua igreja para as moradas eternas, porque o sacrifício de Cristo não foi em vão, a igreja não se perdeu no meio do caminho, porque o próprio Cristo é responsável para levar a sua noiva para se encontrar com Ele. Existem, né, coisas que acontecem. Jesus disse: olha, o escândalo virá, ele é inevitável, mas ai daquele por onde vier, como aconteceu. Então algumas coisas que acontecem chocam, né? Mas Jesus não perdeu o controle. Ele continua com o seu Espírito Santo, que está incutido dentro de cada um de nós, para nos trabalhar e nos levar a Ele. Então o Senhor está na direção da sua igreja, usando os seus ministros, usando este corpo, né, chamado igreja, para que o Evangelho continue sendo pregado. Então esta denominação era um lema, né, que o missionário recebeu: ganhar o Brasil para Cristo. E foi dito tanto esse nome que ela se incorporou, né, ao nome da nossa igreja, o Brasil para Cristo. E em outras nações, né, que o Senhor tem nos levado a romper, e hoje, né, o nosso lema é o mundo para Cristo, mas em cada nação nós vamos adaptando, né? Então nós temos o Peru, né, para Cristo, Guatemala para Cristo, né, como nós vimos aqui, outros países, né, Portugal, aonde a igreja tem entrado, né, para fazer ali o seu papel. E Deus nos deu esta característica, né, porque a visão que o Senhor nos deu nasceu de um movimento que começou em 1956, através do missionário, um movimento de reavivamento espiritual, de evangelização e cura divina, né, que abalou não somente o Brasil, mas toda a América Latina, mudando o rumo da igreja. Nós temos um papel na história, né, que a igreja, ela não alcançava as classes mais baixas, né, não chegava para os pobres, e era a classe média rica que desfrutava, né, da igreja. E o movimento, né, que o Senhor trouxe através do missionário no início dessa obra, trouxe o evangelho, né, a todos, né, o acesso. Ele usou o rádio, usou a televisão, e foi algo impactante que mudou a nossa história, a história da nação, e você é parte disso, né? Por isso que é bom nós nos encontrarmos também como denominação, uma igreja pentecostal. O que quer dizer isso, né? Quando nós dizemos pentecostal, está relacionado àquilo que aconteceu no Pentecostes, ou seja, nós somos uma igreja que acredita nos dons do Espírito Santo, que ainda atua hoje como atuou no passado, né? Os dons do Espírito Santo estão vivos no meio da igreja. Nós cremos nesse dom. Nós cremos numa pregação que seja bíblica, né? Ou de forma expositiva, ou de forma temática, em tópicos, mas que seja bíblica. Nós somos aqueles que dizem: puxa, Deus me revelou algo em sua palavra, mas que não contradiz a palavra, está fundamentado nas verdades da palavra de Deus. Assim nós cremos como igreja, na Bíblia, na sua palavra, né, e que nós utilizamos na pregação do Evangelho. Nós também, né, cremos em forma de contribuição de dízimos e ofertas. Existem, né, algumas questões: o dízimo era do Velho Testamento, era do Novo Testamento. Nós não temos problema com isso, porque em convenção
nós já nos reunimos algumas vezes, entendemos que a forma de manter nesta obra a igreja é através dos dízimos, né? Então a gente não tem problema com esta questão, é a forma que nós como membro entendemos que a nossa participação financeira, através de dízimos, né? E das ofertas, e assim nós mantemos financeiramente a igreja, né? Para que realmente nós possamos avançar e realmente nos envolver por completo. Como denominação, né, nacionalmente, nós fazemos parte desta igreja e temos as divisões, né, ou subdivisões que nós chamamos de campo, aonde existe, né, uma direção, uma liderança que direciona os trabalhos. Se nós somos marcados como denominação pelo avivamento, pelo evangelismo, como campo, nós fazemos parte do campo da igreja que está em Vila Jacuí, que era o campo de São Miguel Paulista, um campo que cresceu bastante na direção aí do nosso pastor Orlando Silva, e ele, no crescimento, né, ele subdividiu o campo de São Miguel e ficou a Vila Jacuí, né, que é uma vila, nem é um bairro, né, é um distrito de São Miguel, por isso que a gente fala Jacuí, que é esse lugar, e também o Jardim Santana, né, que era um outro bairro ali, e continuou ainda com o nome de São Miguel, algumas outras regiões. Há muitos anos atrás, né, o pastor Orlando já tinha entregado a parte ali do Itaim, né, também, ele realmente tem essa visão, né, de multiplicar. Então nós fazemos parte deste campo de Vila Jacuí, e quando a nossa igreja, né, de Vila Jacuí, ela nasceu, né, em memória aos trabalhos que eram feitos nas tendas, né, do nosso missionário, foi colocado o nome Tabernáculo o Brasil para Cristo, resgatando aí parte da nossa história, né, dos tabernáculos, e ficou aquele nome em grandão, né, escrito lá no galpão, Tabernáculo Brasil para Cristo. E aí, Tabernáculo Brasil para Cristo, a própria igreja foi abreviando. Nós somos a igreja das siglas, né? Nós gostamos de sigla. Por isso que os departamentos é cheio do BRAC, né? É Jubrac, né? UFEBRAC, né? Adobrac, Menibrac, tudo é BRAC, é Brasil para Cristo, o BRAC, né? Mas a gente gosta muito das siglas, né? E aí, com essa coisa de resumir, virou TBC, que é Tabernáculo Brasil para Cristo. Ficava mais fácil de pronunciar, TBC, e com foco local, né, a igreja foi tomando esse nome TBC, que algumas pessoas chegam aqui e perguntam assim, mas não é o Brasil para Cristo? Por que TBC? Porque foi a forma mais leve, né, de se falar, e ficou TBC. Então, TBC se refere ao campo de Vila Jacuí, que não se resume, né, àquela região. Nós estamos aqui no ABC, né, fazendo parte, temos igrejas na Guatemala, né, em Belize, na Espanha, que tudo parte desse campo, é um campo administrativo, tá? E nós temos um pouco, né, da padronização, porque a Igreja do Brasil para Cristo não tem muito, né, um padrão. Esse padrão a gente vê quando nas convenções que acontece, né, uma vez por ano, e reúne pastores, né, do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, né, que vem para participar da convenção. E quando se reúne, né, a gente tem esta cara da simplicidade, né, do acesso, né, todos os pastores são muito acessíveis, inclusive o nosso presidente nacional, pastor Luiz Fernandes Bergamin. Você chega no lugar onde ele está, se você quiser falar com ele, você consegue, né, só ter um pouco de paciência, e lá ele fica acessível. Então nós temos esta cara, e nas convenções você olha e você reconhece, mas às vezes você vai na igreja, tem um pouco de diferença, né, uma para outra, na questão da liturgia de culto, né, e algumas coisas que nos diferenciam. Então, como campo de Vila Jacuí, nós temos também um propósito que ficou forte, né, que marcou através da vida do nosso pastor presidente, pastor Isaías Soares dos Santos, que é o pastoreio.
Pastor Isaías é um pastorzão, né? E ele tem essa coisa do cuidado. E aí nós temos esse lema, né? Uma igreja de pastoreio excelente, porque o desejo do nosso coração é que todos sejam cuidados, sejam acompanhados, que ninguém esteja sozinho. Então nós temos assim essa identidade, né? Do se aproximar, do chegar perto, do estar junto, de realmente caminharmos juntos no cuidado. E aí nós agregamos nessa coisa do pastoreio, do cuidado. E aqui o nosso núcleo, né? No Taboão, que também vai tendo algumas características, que vai somando nessas características mais macro, né? E aqui o nosso núcleo tem muito forte o acolhimento, né? De chegar, de acolher, de trazer para perto, do abraço. Como essa igreja está sofrendo na pandemia, né? Porque a gente não pode abraçar, né? A gente gosta de abraçar, do calor, né? Uma igreja marcada pelo amor e pelo discipulado, né? Nós gostamos muito do discipulado, de se aproximar, de cuidar, de ver a pessoa crescer, né? De mexer, de confrontar, de dizer, olha, vem cá, vamos andar junto, vamos corrigir isso. E nós nos encantamos quando a gente vê a transformação da pessoa, transformação no seu caráter, na sua integridade, na forma de falar, de tratar. Então nós temos essa característica, né? De discipular, de trazer para perto, e também da participação, né? O que seríamos de nós se não houvesse a participação da igreja, que se envolve aí nos ministérios, nos trabalhos, na contribuição, uma igreja que participa, né? Está junto. E agora, né, nesse momento que a gente está vivendo de se reencontrar, né, como igreja, diante das limitações que foram impostas, né, realmente os irmãos têm se envolvido, participando tanto presencial quanto online. Então esta é a nossa cara aqui como núcleo do Taboão. Mas a gente chega depois ao indivíduo, e aí chega até você, como indivíduo, como membro, né, como parte disso. Nós temos uma história que vem vindo, mas ela chega no indivíduo, chega até você. E a pergunta desta manhã é: quem é você? Quem é você, né? Em meio a tudo isso, você consegue se encontrar, você se localiza. Quem é você? Entender isso, gente, é muito importante. Quem somos nós diante de um chamado celestial tão poderoso, né, que enviou Jesus para iniciar isso, e Ele mesmo está mantendo isso. Aonde você entra, aonde você soma, qual é a sua função, o seu papel nesta engrenagem tão perfeita, né, que está trabalhando ao longo dos anos, mais de 2000 anos de história, e a igreja vai seguindo, vai rompendo. Que parte você tem nisso? E aqui nesse texto que nós lemos é sobre isso que Jesus está falando. Jesus, ele inicia com esta pergunta, né? Quem os outros dizem que eu sou? E aqui nós vamos encontrar 3 visões que nós podemos nos enquadrar e definir a nossa identidade como membro, né? Como indivíduo. Então Jesus vai trazer aqui, vai abrir isso em 3 visões. A visão dos outros, a minha própria visão e a visão de Deus. São esses 3 tópicos que Jesus trata aqui nesse texto que nós lemos. E é Jesus que inicia esse diálogo, né, perguntando quem os outros dizem que eu sou. Então a primeira visão aqui é a visão dos outros. Então Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A visão dos outros, ela é imperfeita e deturpada, pois ela está baseada no exterior
E por isso que não tinha uma definição, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, porque aquilo que o outro julga, a forma como o outro vê, está baseado no externo, naquilo que ele consegue perceber. E nós sabemos que se juntar duas pessoas para contar um mesmo acontecimento, cada um vai contar de uma forma, porque são óticas diferentes, baseados naquilo que a pessoa é, no que ela consegue enxergar, nos seus valores. Então a visão do outro, ela é imperfeita, mas acredite ou não, tem muita gente definindo a sua identidade de quem ele é, baseado no que os outros falam. E é por isso que tem muita gente doente, porque ele fica atrás do que o outro acha a seu respeito. E talvez a definição que o outro teve e começou a dizer a seu respeito é algo que não foi gerado em Deus, e aí encontramos problemas. E às vezes mesmo aquelas pessoas que nós mais valorizamos, que nos amam, como os próprios pais, ou líderes, ou pessoas que estão perto, que nós olhamos e esperamos que essas pessoas nos digam quem nós somos, talvez aquilo que ele disse não veio do coração de Deus, e aí muita gente se encontra perdida, porque em algum momento a pessoa disse: olha, você não presta, você não é ninguém, olha, nesta vida você nunca vai dar fruto, e essa pessoa foi usada para ver as suas imperfeições, e a partir disso ela começou a dizer coisas, e você foi recebendo e pegando isso como se o outro tivesse possibilidade de descrever quem você é. E nos apegamos a isso, e alguém disse: olha, você é fraco e você pegou isso. Olha, você não vai conseguir ser ninguém na vida, e a pessoa vai pegando isso, e quando nós deixamos alguém definir quem nós somos, esta pessoa se torna um Deus para nós. E muita gente está perdida hoje porque ela se baseia a sua identidade no que os outros dizem. 1 Samuel 16, 7, Deus diz uma verdade para Samuel, que está diante de um dilema, porque ele foi chamado para estabelecer um rei sobre Israel, e ele, diante do que ele estava vendo, diante do histórico que ele tinha, que foi o próprio Samuel quem instituiu Saul como rei, e nós sabemos que Saul era o homem mais alto da nação de Israel, ninguém passava da altura do seu ombro. Então Saul, quando andava, ele era notado, ele era visto pela sua aparência externa. E Samuel agora usa isso como padrão. Peraí, o primeiro Deus mandou, escolheu o mais alto, e aparece diante dele, Eliabe, um dos filhos de Jessé, e quando ele olha, ele já fala: estou diante do rei. Ele reconhece pelaquela aparência externa, mas olha só o que Deus diz para ele: o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E aí Deus acrescenta assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O olhar de alguém pode ver apenas aquilo que é notado exteriormente, mas o olhar de Deus vai mais profundo. Deus olha dentro, Ele olha o coração. Deus pode enxergar a alma do homem. E aí, segue a pergunta de Jesus, no verso 15, ele diz assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda visão é a sua própria visão. Jesus perguntou: e você mesmo? Como é que você se define? Como é que você se vê? A partir do seu próprio olhar, da sua própria percepção. Qual é a própria visão que você tem de si mesmo? Muita gente baseia-se naquilo que ele enxerga, e ele quer definir a partir de si mesmo quem ele é, a partir dos seus sentimentos, do seu coração, da sua visão do mundo, do seu conhecimento.
mas a sua própria visão, ela é imprecisa por falta de conhecimento. Nós não temos conhecimento suficiente para olhar para nós mesmos e poder nos definir, porque à medida que nós vamos nos encontrando, nós vamos fazendo isso através do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do meio, e então nós não temos condição de definir a nossa própria identidade, porque quando nós avaliamos a nossa própria identidade, nós fazemos isso a partir do nosso coração, a partir do nosso sentimento. E olha o que Jeremias diz a respeito do coração humano, Jeremias 17:9. Como é que alguém vai construir a sua identidade a partir dessa descrição que está na Bíblia? Olha só, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, mais enganoso do que qualquer outra coisa. Esse é o coração do homem, algo enganoso. E diz assim: e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você vai construir a sua identidade a partir do seu próprio coração, esse terreno tão instável, né? Algumas traduções diz que é terrivelmente corrupto o coração, ou seja, ele pode ser comprado, porque corrupto é assim, né? Vão lá e compram. Então o nosso coração pode ser comprado pelaquilo que é oferecido para ele, e ele é instável, ele muda de direção, por isso que a gente oscila tanto. Um dia você está legal, você se acha o cara que você vai romper, outro dia você já acha que você não é nada, que não tem condição diante dos desafios. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós oscilamos, porque estamos confiando em um coração que não tem em si firmeza. E como é que eu vou construir? Algumas pessoas que olham para si mesmas, elas encontram no seu coração algo que diz assim: olha, você é melhor do que o outro. E a partir desse sentimento que é mentiroso, nós começamos a nos tornar arrogantes. Aquela pessoa que machuca o próximo, que se impõe, que usa as pessoas em benefício de si mesmo, porque ele se achou que ele está acima dos outros e que ele pode usar os outros para conquistar o que quer. Alguém que se volta para si mesmo e se tornam pessoas às vezes insuportáveis de conviver. Alguns são tiranos dentro do seu próprio lar, porque ele começa a comandar a família de uma forma que traz uma pressão, uma obrigatoriedade, porque na verdade ele quer satisfazer as suas vontades através dos outros, e às vezes toda a família fica réu. Aquela pessoa entra, todo se encolhe e não pode falar, não pode se expor, por questão de alguém que se vê acima dos outros. Mas tem aqueles também que se vê abaixo dos outros e se torna alguém que não tem força, não consegue se impor, não consegue sonhar, porque ele se vê tão pequeno que ele acha que todo mundo está acima dele. A pessoa que não se valoriza, que às vezes é consumido por um sentimento de inferioridade, pela depressão, porque ele não consegue ver valor próprio. Mesmo sabendo que um alto preço foi pago por ele, Deus declarando: olha, você tem um valor imenso, a pessoa acha que não, porque ela olha para os seus erros, ela quer basear quem ela é pelo que ela fez, e aí ela tenta se encontrar, e ela olha: puxa, mas eu falhei, eu tentei, olha, eu tentei ali, e aí ela olha para os seus fracassos e acha que é um fracassado. Queridos, um fracasso é só uma experiência que você teve, você não passa a ser definido a partir dos seus erros. Na verdade, você aprende com ele para que você possa continuar a crescer. Nós estamos vivos, nós podemos tomar decisão, nós podemos mudar de direção à medida que nós vamos conhecendo a respeito de Deus, a respeito da sua visão. Você não é isso que às vezes está no seu coração gritando e definindo.
E às vezes você tem base, não, mas eu olho a minha experiência, eu já sei onde eu fui, onde eu vou, aonde eu não posso ir, e aí você fica mercê das suas experiências, e você é muito mais do que isso. A palavra de Deus diz que você pode tomar novas decisões, e essas decisões vão fazer de você uma nova pessoa. Mas talvez você diga assim, peraí pastor, mas Pedro respondeu certo. Pedro, ele falou corretamente sobre Jesus, ele disse que ele era o Cristo. Então há uma visão aqui própria, né, que parece estar certo, e aí isso nos leva para a terceira visão, que é a visão de Deus. Verso 17 diz assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue. Jesus estava dizendo, olha, esta definição que você teve não foi de você mesmo, não foi do seu coração, não foi a carne e o sangue que te revelou isso. E aí Jesus vai falar sobre a única visão que é correta e perfeita. Ele diz assim: mas foi revelado por meu Pai que estás nos céus. E a terceira visão é a visão de Deus. A visão de Deus, diferente de todas as outras, a visão de Deus, ela é perfeita, pois é a visão do Criador. A visão de Deus é a visão do projetista, é a visão daquele que te criou, que planejou a seu respeito, aquele que deu a você as características particulares que você tem, ele que incutiu nisso um propósito, porque a visão maior daquele que não somente fez o projeto, mas ele mesmo fez a obra, e é por isso que você não é fruto de um acaso, você é fruto daquele projetista que olhou para você, sonhou com você, e ele te deu motivos para ser alguém. A visão de Deus, ela se discerne em meio a tudo isso, porque é a visão real. Deus, ele vê numa dimensão que nenhum outro vê. Esse Deus que sonda os corações, que conhece, ele planejou e ele te deu esta aparência que você tem por um propósito, ele te deu o coração que você tem com propósito, ele te deu personalidade com um propósito. O Senhor, tudo que ele faz tem um propósito. Se foi ele quem disse, olha, quem é que vai construir algo e não faz o planejamento para que esta obra, ao chegar numa altura, pare, as pessoas vão olhar para você e te criticar, mas aquele que deu essa instrução, ele é poderoso e ele garante, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é poderoso para continuar e concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus está trabalhando na sua vida com propósito, e ele vai concluir o projeto. Aleluia. Estamos diante de três visões: a visão dos outros, a sua própria visão e a visão de Deus. Você escolhe qual destas visões você quer que te defina. Para você saber a visão dos outros, basta perguntar: e aí, o que você acha de mim? Quem eu sou aos teus olhos? Numa conversa franca você pode encontrar respostas do que o outro acha, como ele vê, suas definições. Está aí, né, um monte de gente que está disposta a definir você. A sua própria visão, você encontra respostas para ela diante do espelho, quando você se olha, se depara com a sua figura e você mesmo se define e dá a você os seus valores, você aponta o que é certo, o que é errado. Mas para encontrar a terceira visão, a visão de Deus, você tem que se reclinar sobre esta palavra. É aqui que você vai encontrar a definição de quem você é, olhando dos céus à terra. Aquele que te criou, ele deixou aqui instruções a seu respeito, e só ele pode dizer quem você é, porque ele é o seu Criador, é ele que te define.
E olha só o que ele diz ainda no texto de Jeremias. Logo depois daquela definição do coração, Deus diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Deus, ele se opõe diante de um tempo em que vários falsos profetas se levantaram para tentar definir a razão da nação, e eles diziam uma coisa, outros diziam outros, e aí Deus vem e diz: olha, para tudo, vocês se calem, porque eu não estou falando por vocês, porque só eu que sei os planos que tenho para você. Então Deus interrompe as outras vozes e diz assim: olha, escute agora a voz do seu Criador, escute agora a voz do seu Senhor. Eu é que sei os planos que eu tenho sobre a sua vida, diz o Senhor, e são planos de te dar uma esperança e um futuro. E aqui é que você encontra a definição de quem você é. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, diante da palavra de Deus, diante do olhar do Senhor. Eu separei aqui algumas coisas, mas a Bíblia é muito rica, tem muito mais coisas. Toda vez que você olhar para as Escrituras, buscando nela a visão do Criador, o que Deus diz a meu respeito, esse que não aceita outra opinião, como é que Deus me vê? Você já buscou essas respostas na Bíblia? Como é que Deus te define, aquele único que pode, que tem a experiência, que tem no seu coração toda uma eternidade, aquele que projetou a sua vida? Você já buscou essas respostas na palavra de Deus? Quem você é quando você anula o que os outros falam, quando você anula aquilo que você mesmo define? Quem você é aos olhos de Deus? Lá em Mateus 5,13 você vai ver Deus dizendo que você é sal da terra. Em Mateus 5,14 ele vai dizer que você é luz do mundo. Lá em João você vai ver ele dizendo que você é filho de Deus, filho dele. Você vai encontrar Deus dizendo que você é amigo de Cristo, que você é sacerdote de Deus, e que você é parte da videira verdadeira, que você foi chamado para produzir fruto, que você é um servo da justiça, que você é servo de Deus, que você é justo e santo, que você é cidadão dos céus, que você é santuário de Deus, morada do Altíssimo, que você é um ministro da reconciliação, que você é filho da luz e não filho das trevas, que você é uma criatura em Cristo Jesus, que você é a imagem de Deus, que você é co-herdeiro com Cristo da herança eterna, que você é templo do Espírito Santo, que você é nascido de Deus e está livre para sempre da condenação. Se você quiser encontrar mais a seu respeito, escute o que Deus está dizendo, porque só Ele pode definir quem você é. E toda vez que você ler a seu respeito na palavra de Deus, você vai encontrar valor, você vai encontrar propósito, você vai descobrir que você não foi criado ao acaso, que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele mesmo é responsável de te conduzir a Ele. Sabe por quê? Porque Ele disse assim: todo que me buscar me encontrará, todo aquele que pedir vai receber, aquele que for e bater, a porta vai se abrir. Deus está à disposição do homem para dizer a ele quem ele é, naquele que o gerou, naquele que o criou. Você tem valor, um valor inestimável que o mundo quer tirar de você. O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira.
E aí eu vou dizer para você, tudo que ele diz a seu respeito é mentira. Só quem pode dizer as verdades a seu respeito é aquele que é a própria verdade. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse mais: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus está trabalhando em você, para que você seja aquilo que ele disse que seria. Isso é tão forte, é tão poderoso, que na eternidade, quando nós adentrarmos nos portões celestiais, vestidos de branco, redimidos, a noiva pronta para se encontrar com o noivo, diz a palavra que Deus vai tirar uma pedra branca, e nesta pedra está um nome que ninguém conhece, só Ele. Este nome te define, um nome que você ainda não conhece, mas Deus conhece e já está anotado em uma pedra branca, e na eternidade Ele vai te mostrar e vai dizer: este é você. E aí nós vamos nos encontrar, e como diz a palavra, tudo aquilo que ainda é imperfeito vai ser revestido de Deus, e nos tornaremos perfeitos, pois seremos como Ele, seus filhos para sempre. Voltaremos ao projeto original, porque diz a palavra: fez o homem a sua imagem e semelhança. Amém? Graças a Deus. E não
estou falando para você se colocar de pé. Estou falando para você levantar a sua alma e ouça a voz daquele que sabe quem você é. Aleluia! Se levante desse monte de cinzas aonde você foi enterrado, porque em algum momento você se perdeu e entendeu outra coisa a seu respeito. O Criador, Ele te diz: se levante, se levante, sai debaixo desse monte de lixo que foram falados a seu respeito, tentando te comprar, tentando te seduzir a ser aquilo que você não é. Deus que está em seu trono de majestade, Ele olha e Ele te enxerga, Ele te vê. E o que Ele diz a seu respeito é: você é meu filho, você é meu filho. Dá-me de mim, Oh, quero aleluia. ser a sua casa. Como filho, se levante nesta manhã. Aqui, eu sei, eu vejo. Bata para longe assim aquilo que ficou de uma identidade deturpada a seu respeito. Você foi chamado para ser imagem e semelhança daquele que te criou. O preço é alto, incomparável. Se eu pegar uma nota e amassá-la, jogar lá na lama e tirar esta nota monetária, isso não muda o valor dela. Não é a sujeira que se acumulou, as feridas que se acumulou em você, que muda o seu valor. Deus continua te olhando e Ele sabe o valor que você tem. Por isso nesta manhã Ele diz: se levante, sai desta mentira que diz que você não é ninguém, que você foi rejeitado, e receba dos céus aquilo que você verdadeiramente é. Deus te chama, vive, meu filho, desfrutar da eternidade comigo. Oh, aleluia! Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Mas quando estou em tua presença, o meu viver é Na presença dele que transformado. você vai encontrar quem você é. E é por isso que Satanás faz tanto para te tirar da presença dele. Porque Deus te chama para a luz. Ele te chama dizendo: vem ver quem você realmente é. Porque Deus sabe que cada vez que você se aproxima dessa luz, as máscaras vão caindo, aquilo que está à sua volta vai se desfazendo. Por isso que a palavra diz que nós passamos pelo fogo, e este fogo que nós passamos vai tirando as impurezas e vai revelando a nossa verdadeira identidade em Deus. E é por isso que Deus te chama todos os dias: vinde à minha presença, vem estar comigo. É por isso que nós vamos e diante dele nos prostramos e dizendo: Senhor, estamos a ti clamando. E a promessa dele é que quando nós fazemos isso, ele do céu se manifesta e revela coisas infindáveis, insondáveis, que nós não sabemos a respeito de nós mesmos, mas nós continuamos avançando para a luz. E quando nos aproximamos da luz, você começa a ver as marcas e diz: Senhor, será que eu sou isso? Olha, minha roupa está manchada, como é que eu faço? E Deus diz: continua vindo, e à medida que você avança para Ele, as marcas vão saindo, a sujeira vai caindo, e você continua avançando e dizendo: Senhor, Tu és o meu Criador. E você continua indo, e Ele vai te purificando, e as suas vestes vão sendo transformadas, vão sendo embranquecidas, e diante dele nós nos tornamos quem realmente somos: filhos de Deus. Oh,
Tu és o nosso alvo, Tu és a nossa direção. Oh Deus, liberta-nos de nós mesmos. Queremos ser aquilo que o Senhor diz que somos. Oh Deus, nós ousamos pela fé em continuar caminhando quando tudo diz que não, quando tudo se impõe. Ó Deus, nós continuamos caminhando porque o Senhor disse que abriria o caminho, e o caminho é o próprio Cristo, e nós avançamos, Senhor, ainda que ouvimos gritos dizendo: volte, não fale, continue na mesmice que você está, mas o Senhor do céu diz: vem, continue se aproximando, meus filhos, venha ver quem vocês são em mim. Oh Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, quebra, Pai, desfaz com essas correntes que tem aprisionado, oh Deus, esse teu filho em mentira, Senhor, ao ponto dele desprezar a sua existência, ao ponto dele desejar acabar com a sua própria vida, de tanta mentira que foi dita a ele, e ele acha que não tem valor nenhum. Mas em nome de Jesus, caia por terra toda cegueira, toda surdez, e que a tua voz possa entrar nesse coração dizendo: eu te amo, você é importante, venha para aquele que te dá o verdadeiro valor. Em nome de Jesus, Senhor, quebra, Senhor, ó Deus, e que os nossos olhos se voltem para ti, autor e consumador da nossa fé.